Muito bom dia a todos. Dou-me a extensividade ao bom dia a toda a Igreja para que esteja tudo bem. E nesta hora nós vamos dar início, nesta manhã, ao nosso culto normal de domingo e desde já também para todos os que nos estão a seguir neste momento. Esperemos que estejam todos bem e que todos também compactuem connosco tudo o que o nosso Deus merece, de tudo o que Ele tem feito e que nos tem livrado. Nós vamos começar por ler 2 versículos no Salmo e vamos atentar então para a Bíblia Sagrada e no Salmo 91. Espera aqui os óculos. Lemos assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. E agora o 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Aqui nos Salmos, nós, em todos eles, temos a oportunidade de ver a grandiosidade do nosso Deus, de como Ele nos livra, de como Ele é bom, de como Ele é soberano sobre tudo, sobre toda a criação. E nada merecendo, nós temos este privilégio de todos os dias e também esta obrigação de tudo o que Ele tem feito na nossa vida, de louvarmos, de bendizermos, de exaltarmos o seu nome, porque Ele é maravilhoso e Ele quer não só estar ao nosso lado, mas estar sempre connosco em todos os dias da nossa vida, não só nestes momentos, mas em todos os momentos, os bons e os menos bons. Ele está sempre lá. E nós não nos devemos esquecer disso e dar-lhe graças, porque Ele merece e Ele, a sua benignidade é para sempre, como nós acabamos de ler. Por isso, sejamos atentos, não deixemos de falar com Ele, mesmo em oração, meditação e auxílio, pedindo-lhe que realmente Ele conduza as nossas vidas. Não nos esqueçamos então, e por isso vamos agora ter o nosso momento de louvor. Estejamos atentos, porque mesmo a louvar, nós estamos a cumprir um mandamento que Ele nos pede. Por isso, que nós assim o saibamos fazer e também assim estar atentos à palavra que vamos ouvir para esta manhã. Olá novamente a todos os que estão a ver esta reunião. Nós vamos, como o Teófilo disse, ter o nosso habitual período de louvor e vamos para isso cantar também 2 músicas, como temos feito até aqui. E a primeira música com a qual vamos louvar o nosso Deus chama-se Agindo Eu. E é uma música cuja letra é uma referência a um conjunto de versículos que está em Isaías, no capítulo 43, salvo erro dos versículos 11 até 13, em que Deus diz que, agindo eu, quem impedirá? E nós temos a certeza de que temos um Deus tão poderoso que está no controle de todas as coisas, independentemente dos tempos serem mais fáceis ou mais complicados como agora, e nós não sabemos o que vem aí, mas podemos ter a certeza de que temos um Deus forte, um Deus que cuida de nós e que é o único Deus verdadeiro. E é isso que nós vamos fazer enquanto igreja, continuar a louvar esse Deus e ter a certeza que quando Ele quer agir, independentemente daquilo que o homem possa dizer, ninguém consegue impedir. Agindo eu, quem impedirá?
contigo, seja onde for. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Sois testemunhas, assim diz o Senhor. Estou contigo, seja onde for. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, porque apesar de tudo e de nós sabermos que não podemos estar juntos fisicamente ainda, nós te damos graças porque tens permitido que nós nos possamos reunir em espírito através destes recursos que tu também nos dás, e somos gratos porque apesar de tudo continuamos a poder fazê-lo, mesmo limitados pelas circunstâncias, Pai. Mas também te quero agradecer porque temos vindo a ver algumas melhorias e temos a perspectiva de voltar a estarmos juntos, Pai, presencialmente, e te agradecemos por isso, mas também te pedimos que possas continuar a cuidar de toda esta situação, cuidar do teu povo e que nos ajudes a ser sábios também para saber lidar com esta situação, Pai. Ajuda-nos a também não ficarmos acomodados e a termos o desejo de voltarmos a estar juntos, e que assim que o possamos fazer, tenhamos a alegria de te podermos louvar e de podermos ter comunhão uns com os outros, Pai. Perdoa as nossas falhas, porque tantas vezes não honramos o Teu nome como devíamos e não queremos entristecer o Teu coração, embora tantas vezes o façamos, Pai. Continua a cuidar das nossas vidas, transforma os nossos corações e livra-nos do mal e do inimigo que anda ao redor. E te peço que nos ajudes a continuar a cumprir a Tua vontade, a atentar para a Tua palavra e a honrar o Teu nome com as nossas vidas. Tudo isto te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A segunda música que vamos cantar chama-se Deus do Universo e fala do esplendor do nosso Deus, daquilo que está manifesto na criação, e também do quanto o nosso Deus é santo e é tremendo, e nós temos o privilégio de poder louvar este Deus e de um dia saber que vamos estar na sua presença porque Ele se preocupou connosco ao ponto de dar Jesus para pagar o preço dos nossos pecados. E vamos então cantar Deus do Universo. Deus do Universo e de toda a criação, Tu reinas sobre os céus e a terra. Glória a Ti e adoração, Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo. O universo mostra o Teu esplendor. Tu és santo, santo.
escuridão me perco, pelo teu nome vou clamar. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo mostra o Teu esplendor. Tu és santo, santo, Deus da terra e do céu, Deus da terra e do céu. Aleluia, a Ti grandioso Deus. Aleluia, toda honra, glória e poder. Aleluia, ao Rei sobre a terra e céu. Aleluia, a Ti grandioso Deus. Aleluia, toda honra, glória e poder. Aleluia, ao Rei sobre a terra e céu. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo mostra o Teu esplendor. Tu és santo, santo, Deus da terra e do céu, Deus da terra e do céu. Bom dia. Hoje estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus. Não estamos reunidos, continuamos com este confinamento, nestas circunstâncias, mas nós tratamos da saúde espiritual dos nossos irmãos desta forma. E é uma boa maneira de nós nos mantermos em contacto com a palavra e também de transmitirmos a mensagem que seja de bênção para todos os que nos ouvem e que nos veem através da internet. Por isso, aquilo que eu quero fazer, em primeiro lugar, é começar com uma palavra de oração e depois examinaremos um pouco das Escrituras. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer este dia que Tu nos tens dado. Nós queremos agradecer porque Tu criaste mais este dia para nós, Tu nos guiaste, Senhor, até aqui. Tu, apesar de todas estas circunstâncias e restrições, Senhor, Tu nunca nos desamparas. Tu nos dás todos os meios, Senhor, Tu abres todas as portas, Senhor, Tu pões o caminho diante de nós para que nós possamos, Senhor, percorrê-lo. E Tu removes os obstáculos, Senhor Deus, Tu estás no controle, Tu és o Senhor e Deus desta criação e deste mundo. Por isso nós te queremos agradecer e te pedimos em especial bênção, Senhor, para os Teus filhinhos desta igreja local, que estão em suas casas, Deus, que Tu sejas com eles e que onde quer que estejam a dar testemunho. Senhor, que nada de mal lhes aconteça, Senhor, não deixes que este vírus, esta doença, os atinja e também a nós, Senhor, protege-nos. Mas, sobretudo, cuida da nossa saúde espiritual, para que, Senhor, nós estejamos fortes e vigorosos para quando estivermos na Tua presença. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, da última vez que eu cá estive, nós falámos um pouco da natureza da fé e falámos que a fé era o que nos justificava. Falámos que a fé não precisa de ser provada. A fé não é como a ciência que tem um método que tem que ser provado. A fé é a crença absoluta em algo que nós sabemos não podermos provar, mas que existe e que é importante nas nossas vidas. E é a fé que estabelece a nossa relação com o Senhor. Pessoas, muitas, em outros casos, cientistas e outras pessoas, têm até fé em processos físicos que ainda não conseguem provar, mas que veem os seus efeitos. E então o efeito que o Senhor tem nas nossas vidas é esta salvação que Ele nos dá e esta força e esta que nós temos para que nós
possamos transmitir esta novidade também aos outros e que nos guia e que nos ajuda a tomar as decisões. Nós lemos disso em Hebreus, em que o autor exorta constantemente os seus ouvintes, os seus leitores, à fé, a terem esta fé e a desenvolverem esta fé no Senhor. Sobretudo a acreditarem que Deus é poderoso, que Deus existe e que é poderoso e que galardoa aqueles que o buscam, como também lemos lá em Hebreus. No entanto, hoje eu queria olhar para um exemplo do Velho Testamento. Hebreus também fala em alguns exemplos do Velho Testamento, mas eu hoje queria meditar um pouquinho num exemplo que nós encontramos no Velho Testamento, em que durante anos, décadas até, a fé foi aquilo que guiou estas pessoas. A história deste foi um servo de Deus que assumiu o controlo e julgou sobre o povo de Israel quando Moisés faleceu. Portanto, Moisés foi o servo que Deus escolheu para tirar o povo do Egito, para guiar o povo para a terra prometida. Moisés liderou durante 40 anos pelo deserto. Moisés não entrou na terra prometida. Mas este servo que privava de perto com Moisés, era como se fosse um tenente de Moisés, se Moisés fosse um general. Esta pessoa liderou depois o povo dentro da terra a conquistar cidade após cidade. E estou-vos a falar de Josué. E Josué é um exemplo de obediência e fidelidade ao Senhor. Vamos começar no capítulo 1 de Josué, sobre um versículo que é muito importante que tem aqui no capítulo 1. E diz assim, capítulo 1: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses, este versículo é muito importante, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Portanto, esta promessa que o Senhor faz a Josué já a tinha feito anteriormente a Moisés. Moisés era agora falecido, Moisés não entrou na terra prometida e Josué entrou na terra prometida e liderou o povo. E este povo continuava a ser um povo duro de liderar. Era um povo que desistia fácil. Era um povo que tinha visto os milagres de Deus, das pragas no Egito. Era um povo que tinha visto Deus operar milagres com eles no deserto. Era um povo que viu o mar abrir-se à sua frente e ainda assim não se deixava convencer. Se nós formos a Números 13, um pouco mais atrás, os capítulos 13 e 14 relatam-nos aquilo que é os espias, aquilo que os espias fizeram e viram. Então o relato dos espias, os espias foram enviados por Moisés à terra e lá para eles verem como era a terra e o que lá havia. E então eles foram, e depois quando regressaram, ao cabo de 40 dias, depois de espiar a terra, e eles disseram isto, capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão.
Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante os filhos de Israel informaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos também ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. Portanto, até aqui a leitura em Números. Este episódio é bem conhecido de todos nós, não é? O povo foi espiar a terra, alguns, um grupo de, não foi o povo todo, mas foi um grupo de pessoas, Caleb entre os quais também estava, e Josué. Eles tinham ido espiar a terra e testemunhavam isto. Esta é uma terra fértil, esta é uma terra que, efetivamente, a terra que o Senhor nos prometeu é uma terra rica, mana, leite e mel, portanto, bons alimentos e rica, fértil, mas o povo que vive nesta terra é povo muito forte, tem lá gigantes, nós não poderemos prevalecer contra eles, não é? Mesmo depois do Senhor haver dito que os ia guiar e que ninguém lhes podia resistir, o povo diz isto. É interessante que se nós continuarmos a ler o livro de Josué, os espias, conhecemos bem o episódio de Raabe, e no episódio de Raabe, que foi uma prostituta que vivia em Jericó, que acolheu os espias, é interessante que Raabe tem um relato diferente. O povo viu e assustou-se. Os espias assustaram-se com aquilo. Mas Raabe diz-lhes uma coisa, Raabe, que era habitante da terra, diz-lhes uma coisa bem diferente. Capítulo 8, versículo 2. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao beirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Portanto, ela já sabia. Ela que era habitante daquela terra, já sabia que aquela terra havia sido prometida. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me-vos, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Este povo poderoso e forte estava desmaiado, porque eles ouviram daquilo que o Senhor fez com a travessia do povo no deserto. Aquela informação de que Deus tinha aberto as águas e tinha secado as terras para que o povo passasse em terra seca, quando fugiam do Egito, tinha chegado a este povo, e eles eram fortes, eram gigantes. Os espias tiveram medo disto, tiveram medo deste povo. E este povo estava desmaiado porque bem aí um povo, o qual o Deus deles é Deus nos céus e na terra. Abriu o mar, secou as terras, o povo passou e eles vêm para nos conquistar. Sabiam isto? Sabiam que aquela terra havia sido prometida àquele povo, ao povo de Deus. Mais à frente, se continuarmos a ler o livro de Josué, vemos que os gibeonitas, que eram os habitantes de Gibeão, com medo de serem também eles dizimados e destruídos, foram fazer uma aliança com o povo de Israel. Disfarçaram-se. Eles eram daquela terra, disfarçaram-se um pouquinho com roupas velhas, gastas, de percurso, dizendo eles que vinham de longe, mas para se aliar ao povo de Deus, para que eles também não fossem aniquilados. Fizeram esta aliança. Portanto, este povo, que era o povo de Deus, que devia ser o exemplo e que deviam ter eles a força e que deviam ser eles a aceitar o Senhor e que deviam dizer sim, subamos a terra e possuamos a terra, foram os primeiros a dizer, não, vamos desistir. Vamos desistir porque o povo que lá mora é muito poderoso. Nós não temos hipótese contra eles. Quase que dizendo, nem Deus que é connosco nos vai poder valer contra este povo que habita nesta terra. Mas este povo estava desmaiado à espera de ser destruído pelo povo de Deus. Então Josué e Caleb levantaram-se, não, vamos subir, se Deus nos deu a terra, então nós vamos e prevaleceremos contra ela. Está lá em Números. Josué
creu e aceitou perfeitamente aquilo que o Senhor lhe estava a dar. E assim como o Senhor diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Também Ele nos diz isto a nós. Hoje também ouvimos isto. Podemos encontrar várias passagens na Bíblia em que servos do Senhor deixaram de se guiar pelos seus sentidos, por aquilo que veem, pelo aquilo que ouvem, e deixaram-se tomar pela presença e pela direção de Deus, para serem eles, para ser o Senhor a guiá-los. Josué liderou o povo sensivelmente 30 a 35 anos até à divisão das terras. E durante este período, liderou o povo na tomada de Jericó, em que, se fosse hoje, ninguém acreditaria. Mas, na altura, é como se o povo tivesse tomado a terra de Jericó sem dispararem uma única arma. O povo só teve que rodear a terra e tocar trombetas. E ao final do 7º dia, ruíram as muralhas. E o povo tomou a cidade de Jericó. Esta foi uma das cidades onde morava Raabe, uma das primeiras cidades a que o povo tomou. Julgou ainda Josué a Acã, quando este e alguns dos valentes foram até Ai, uma outra cidade, e não respeitaram a ordem de não tomarem despojos de guerra. E estes trouxeram alguns dinheiros, trouxeram uma barra de ouro e algumas outras obras valiosas, e as esconderam, e o Senhor julgou a Acã. Pediu ao Senhor, ainda Josué, neste livro, que pede a Deus para que pare o sol e a lua. E então o sol e a lua pararam durante quase um dia, enquanto o povo batalhava com os amorreus. Derrotou 5 reis num só dia. Depois, mais tarde, derrotou outros 7. Então Josué comandou e julgou o povo durante cerca de 45 anos, sem conhecer uma única derrota. Mostrou aquilo que é ser guiado pela fé. Ele faleceu com 110 anos, Josué, sem nunca ter tido nenhuma falha a liderar o povo. Foi um líder que se entregou completamente ao comando do Senhor, e um líder que não tomou as decisões só ele, mas que sempre que era preciso alguma decisão ser tomada, o que ele fazia era consultar a Deus em primeiro lugar. Josué era uma pessoa que punha tudo diante de Deus. Josué, quando o Senhor lhe disse ao início para ter aquele livro daquela lei, para guardar nele, guardar no coração e fazer tudo quanto naquele livro estivesse escrito, assim também acaba este livro de Josué, com estas palavras de: guardai o livro desta lei, meditai nela de dia e de noite e façam tudo quanto nele está escrito. Assim o fez Moisés, assim o fez Josué, assim fizeram outros servos de Deus, assim fez o apóstolo Paulo, e assim devemos também fazer nós. Meditar no livro da lei, meditar na palavra de Deus de dia e de noite e guardar estes ensinamentos para nós. Fortalecermos a nossa fé, como aprendemos aos Hebreus, e pormos em prática. O povo inteiro, um grande número de pessoas, não tinha fé, mas Josué e Caleb também, os dois demonstrando e exercendo esta fé, tiveram grandes feitos. Subjugaram reis, conquistaram a terra, fizeram cair muralhas sem nenhum esforço, só porque tinham fé e porque Deus, com essa fé, era com eles. Eles confiavam em Deus. Portanto, a lição a tomar aqui da história de Josué, deste líder militar, mas sobretudo deste líder de fé e deste servo de Deus, é que foi um homem de muita fé, é que foi um homem que praticou esta fé, e no fim deste livro, Moisés faz escolher o povo, e dizendo que vocês, se querem continuar, escolhem a quem servir. Escolhi a quem servir. Se servia a deuses estrangeiros, servia a deuses estrangeiros. Se servia ao Senhor, servia ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é assim que Josué nos dá esta grande lição de fé, de que, servindo sempre ao Senhor e colocando-se nas mãos de Deus, podemos atingir grandes feitos. Por isso, nestas circunstâncias, nestes dias difíceis que enfrentamos, que tenhamos em nós esta vontade de servir a Deus, de nos colocarmos
diante da mão de Deus, sem nada temer. Sem temer gigantes nenhuns, sem temer barreiras ou fronteiras, sem temer aquilo que pode vir a acontecer. O Senhor cuidará. E o Senhor cuidou. No caso de Moisés e muitos outros. E estes exemplos chegaram até nós, de homens grandes, de homens fortes, porque confiaram no Senhor. Eles foram fortes porque confiaram no Senhor. Portanto, esta é a lição que Josué nos deixa. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi assim que Josué se despediu do povo, dando este grande exemplo, depois de os haver liderado na conquista da terra. E não em toda, ainda faltava conquistar mais um pouco. Mas Josué foi fortíssimo porque serviu ao Senhor. Portanto, que esta seja a mensagem que fica em nossos corações e que tenhamos presente esta história de Josué, mas que, sobretudo, fortaleçamos a nossa fé que temos no Senhor. Que Deus nos abençoe.